o poder real do Estado é justamente essa capacidade monstruosa e soberana que ele tem de determinar qual que será a sua motivação amanhã. Todo dia, quando você acorda no Brasil, você tem mais motivos para ser um trabalhador honesto ou um vagabundo. Acabou. Inclusive, eu elogiei uma coisa de Alexandre de Moraes. Caralho, irmão! Que muita gente tem me criticado pra caralho, não é isso? Eu disse que Alexandre de Moraes armou mais gente do que Bolsonaro, o que é verdade. Ele permitiu que guarda municipal de cidade interior tivesse arma. Hoje em dia, tem 3 ou 4 vezes mais guarda municipal com arma na mão do que policial civil nesse país. O problema é que isso pode ter tido algum efeito positivo contra o crime, mas teve um efeito positivo ainda maior, um efeito negativo ainda maior contra a nossa liberdade. Eles estavam armados na pandemia, não é isso? Se a guarda municipal não tivesse arma na pandemia, não seria diferente ou não? Então tomada era pau, não é isso ou não? Mas eu acho que... Não. Mas eles acabaram chamando a polícia militar. Bater na polícia. Mas não é diferente, velho. O cara chamar a polícia e o cara ter arma igual ou não? Não, é diferente. Se eu tomar pau, eu chamar a polícia e mas eu tô falando que eu acho que o efeito não ia ser tão diferente assim, não. Mas é lógico que tem diferença. Hein? Inclusive esse negócio de arma aí, eu acho que você fala uns negócios meio nada a ver, cara. Começa aí, vai. Você tem arma no Senado? Mas agora não tem mais como, né? Agora se eu quiser fazer, eu vou ter que sofrer mais. Lula nunca reduziu. Lula nunca reduziu as armas que eu podia ter. Tá bom, mas Dilma você nunca reduziu, o Bolsonaro reduziu a metade. Rapaz, mas você tá pensando só em você. Não, no Brasil inteiro. Lógico que não. O número de armas... Presta atenção, o número de armas dentro do Bolsonaro era 700 mil, aí passou pra mais de 1 milhão. Não, calma. Não, isso é um fato. Isso é, graças ao Xandão. Graças a Xandão. Quem aumentou foi Xandão. A maioria desses CRs... Olha, ouça. Antes de Bolsonaro... As brilhas que miram no escuro. Tava com Temer. Aumentou ou diminuiu o número de CACs? Você tem que ver a tendência como era antes e como é depois, aumentou, né? Com Temer, no Temer, aumentou o número de armas em 20%. Nem manteve esse nível. O maior registro de CAC proporcional, não é absoluto. Mas proporcional foi com o Temer. Mas o CAC não pode fazer nada. Temer não fez... Mas ele tem arma, calma, cara. Você tem arma. Sempre existiu CAC, porra. Existia CAC na década de 70. Tinha gente que era colecionador de arma na década de 80. Isso sempre existiu. Temer melhorou a situação pro CAC? Porra nenhuma. Foi igual, não é isso? Temer mudou alguma coisa na legislação de armas? Zero, não é isso? Por que bombou a quantidade de armas com o Temer? Cada legislação que eu mencionei, de Alexandre de Moraes, deixando o município de 50 mil habitantes ter arma. Explodiu. Porque esses caras passaram a comprar arma e já tava tendo um aumento muito relevante de colecionador e caçador. O que Bolsonaro fez foi botar um comunista, que eu botei artigo no jornal em 2015, quem quiser pesquisar aí, Jornal Opção, explicando que Moro era um cara intimamente comprometido com a extrema esquerda, um desarmamentista, que as 10 medidas... E essa época aí que os caras falavam que o Moro era o Batman do Brasil? Vocês lembram dessa vergonha também? Que ele virou herói nacional? O Gadão idolatrando ele? Eram Castro, Nazi, a zorra toda. Essa também foi vergonhosa, hein? Na época o cara é maluco, Moro era um herói, assim, acima de Bolsonaro em 2015 no Brasil, né? O cara é um herói. Não, o cara é vagabundo, o cara é comunista, o cara é desarmamentista. Não, Moro é um herói, Moro é o, como é que chama? É o Salvador do Brasil. O cara é um moralista, não sei o que lá. Quem tiver dúvida, bote lá, Jornal Opção, bote lá, Renato Amoedo, Jornal Opção. Você vê que eu esculhambo, eu mostro de onde veio as ideias, da primeira até a 10ª das medidas. Inclusive, ele só aceitou ser ministro do Bolsonaro com a medida na mão, não é isso? Que ele queria que implementasse aquilo, não é isso? Que, inclusive, mas o Bolsonaro foi com a perna aberta porque tava querendo popularidade. É isso, mas... Porque na época, na direita, o Moro era popular. Sim, isso é verdade. Mas Bolsonaro precisava de desnazificação ou popularidade. Ele já tinha uma popularidade que nenhum outro cara tinha na vida, não é isso? Bolsonaro precisava de mais popularidade ou de combater a vagabundagem? Não, eu concordo. Eu concordo que, por exemplo, se for parar pra pensar, o Bolsonaro é frouxo. Beleza? Você concorda que as áreas controladas dobraram com o Bolsonaro? Não, mas as armas aumentou com ele, sim, mano. Sim, aumentou, mas já aumentava antes. Fala assim, a criminalidade diminuiu. Você fala assim, baixou de 70 mil mortos pra 40 mil. Aí você fala que a população envelheceu. Que argumento mais idiota? Não, a população envelheceu de um ano pro outro? Sim. Claro, como assim? Posso explicar? Posso explicar? Não, como que o crime em 2, 3 anos diminui de 70 para 40 mil porque a população envelheceu? Posso explicar? Não tem lógica isso não. O número de nascimentos no Brasil, entre 99 e 2005 caiu mais de 20%. Eu sei disso, todo mundo sabe disso, mas isso não muda de um ano. Mas você não tá querendo deixar eu dizer, eu vou explicar. Só de 60 segundos, não é isso? O negócio é o seguinte, mais de 90% das ocorrências de delegacia são pessoas em uma faixa etária de menos de 10 anos. Você concorda comigo? A maioria dos vagabundos, dos pivetinhos e tal, esse cara não chega na sua idade, porra. Eu sou Bolsonaro, volta mito. Você tá zoando.
O Gorgonoide refutou 38. Pior que não, cara. Não é tão simples assim, não. 38 vai explicar aí, ó. O ladrãozinho violento não chega na sua idade, porra. Eles não moram, não chegam na sua idade, porra. É isso. Uma diferença de 20% na quantidade de nascimentos em 5 anos, 15 anos depois, dá uma diferença de 20% de vagabundos, porra. Na verdade, mais ainda. Porque, calma, ouça, tem que ver qual é a diferença de nascimentos naquele extrato social. Tipo assim, não interessa o número de nascimentos do que quem não é vagabundo. Você concorda comigo? O número de nascimentos de quem é rico, de quem não é vagabundo. É aí que tá o ponto, ó. Por isso que estatística é uma coisa que engana muito. Você não pode avaliar que simplesmente de um ano para outro diminuiu e ponto final. Ou seja, como se tivesse de um ano para outro um monte de gente envelheceu sei lá quantos anos. Isso não existe, entendeu? É desse jeito aí que o 38 tá explicando, ó. Estatística é uma coisa totalmente manipulada, irmão. A maneira como eles apresentam uma estatística e explicam a estatística vai fazer você acreditar numa puta mentira. Ou na verdade, se eles explicarem direito, né? Tá fora o do vagabundo violento. Mas é muita coincidência. Não é coincidência, é matemática, porra. Que matemática? Se reduziu. Olha, você concorda? O número vinha assim. O número vinha assim, aí do nada ele faz assim. Se não tem pivete de 50, 60 anos. Não tem pivete de 50, 60 anos. Mas ele tá dizendo que foi muito rápido. Esses dias cheguei louco e acabei confundindo e comi o pai dela. Sou beta. Totalmente escalipado, irmão. Muito bruto, cara. Mas caiu em 20... Daqui a 50 anos vai ter muito menos criminalidade, isso é óbvio. Mas caiu porque tá nascendo ninguém. Mas agora, o número vem crescendo. 40, 50, 60, 70. Baixa pra 40, aí é por causa que do nada... Proporcionalmente, a queda de fecundidade maior que o Brasil experimentou foi entre 99 e 2006, que é os vagabundos estão aqui começando, entrando agora, pô. Ó, três fatores. Então agora tem que continuar caindo com o Lula. Tem 3 fatores. Calma, moça. Tem 3 fatores que interferiram mais do que Bolsonaro. Eu vou dizer, você disse se é verdade ou mentira. O Uber e o iFood... Valeu, senhor Gui! Tirou gente do crime, sim ou não? Com certeza. Pra caralho. O Uber e o iFood, a possibilidade do cara trabalhar sem ter emprego, tirou milhares, isso é comprovado estatisticamente. Gente pra caralho deixou de ser vagabundo pra estar com a bicicleta, tomando chuva, vai receber 5, 10 conto na entrega, não é isso? Com certeza. Isso aconteceu nos últimos anos ou não? Antes de Temer era irrelevante e depois de Bolsonaro é o bico. Todos cidades têm. Você beleza, você concorda? Outra coisa que aconteceu nos últimos 8 anos no Brasil. O número de câmeras aqui na cidade de São Paulo aumentou em quantas vezes? A principal política de todos os estados do Brasil, praticamente, é meter câmera com reconhecimento facial chinês na porra toda. Isso é mentira? Aconteceu isso sim ou não? Isso combate a criminalidade sim ou não? Em Salvador, só as câmeras do ferryboat prende mais gente que qualquer delegacia, bicho. Você sabe o que é ferryboat ali com a Pitaparica? Então tá bom, então também as invasões da MST também caiu de 200 por ano pra uma. Claro, Bolsonaro. Mas toda hora você faz um marco, Não, mas Bolsonaro deu mais terra à MST do que Lula e FHC juntos, porra. Porque esse cara tá abrindo a perna dama de graça. Porra, ele se orgulha de ter dado terra a mais de 500 mil vagabundos, porra. É o orgulho da vida dele. E mas você não acha que... Agora voltou a ter mulher, ok? Então, mas você concorda que tem outros fatores ou não? Você concorda esses 3 fatores? Você concorda que são relevantes ou não? Eu concordo que os fatores são relevantes, mas é muita coincidência. Então agora estamos falando então que agora a criminalidade tem que continuar diminuindo. Rapaz, se tiver um aumento de 5% na criminalidade, já vai contra tudo isso que você falou. No governo de Lula? Depende da métrica. Tem várias métricas de criminalidade. Você vai justificar com outra coisa. Não, calma. Tem várias métricas de criminalidade. Tem várias métricas. Por exemplo, você contar só corpos, morte violenta, é um tipo de criminalidade. Estupro é outro tipo de criminalidade. Você pode ter um tipo de crime subindo e outro tipo de crime caindo. Tem várias proxies, você concorda comigo? Concordo. Tem que ver qual é a média que você tá utilizando, né? Inclusive tem crimes, por exemplo, assassinato. Não é só vagabundo que mata. Você concorda comigo? Sim, inclusive tem crime passional. Tem crime passional e tal. É isso. Tem que ver que tipo de... Por exemplo, sequestro. Extorsão mediante sequestro. Isso é uma coisa muito específica. Teve um boom gigantesco, não é isso? Não teve uma resposta, inclusive modificação de lei, a porra toda, que foi pesadamente reprimido e mesmo não tendo 1/10 do sequestro que tinha naquela época, morre mais gente agora do que naquela época. Não entendeu o que eu tô dizendo? Entendi. Você pode reprimir um tipo específico de crime e não os outros. Por exemplo, o Brasil agora tem o dobro da área controlada. Tem 12% das casas no Brasil. A internet é comprada por facção. Na época, antes de Bolsonaro entrar, não era nem 5%. Também porque a facção descobriu que ganha dinheiro com isso. Não entendeu o que eu tô dizendo? Vender gás, a porra toda. Sim. Beleza. Ó, essas pessoas que não escolhem a quem vai comprar o gás e a internet, esses caras escolhem quem ele vai votar?
Você acha que se a facção controla a zona de exceção, ela controla quem vai votar? E aí, Santos, beleza, irmão? Vai ter eleição num país que é um terço. Rapaz, os caras de Bolsonaro até hoje, velho. Se você pegar o Brasil hoje, não tem solução mais não, porque se você pegar, a gente paga mais de 50% de imposto, se você somar tudo. Então, a quantidade de pessoas que vivem recebendo de imposto já é maior do que a quantidade de pessoas que está contribuindo. Você que é um funcionário público, você é exceção em questão do seu pensamento. A grande maioria dos funcionários públicos quer mais Estado. Então a gente chegou num ponto que não tem volta mais. Não, o problema não é funcionário público, não. O problema é que 12 estados do Brasil... vamos voltar para controlar. Cara, sobrou até pros funcionários públicos. O problema são os funcionários públicos. É foda, né? É tanta coisa errada no Bostil. Sobra... É tanta coisa errada no Brasil que vocês perceberam que sobra pra todo mundo. Menos pra quem deveria sobrar? Pro culpado? O problema sempre é do trabalhador. Eu acho que ainda a gente não chegou na questão do... Se o crime tende a subir agora com o Lula... Eu tô muito curioso. Vai cair. Não, tipo, tem um ano... Por exemplo, na Bahia, o número de corpos subiu, continuou subindo, ao contrário do resto do Brasil inteiro, porque houve uma repressão do caralho. Você acha que está na hora... Passei mal. Fui inventar de beber café puro e passei mal. Você tá falando sério, ô sombra estoica? É sério mesmo, irmão? E você vem aqui contar isso pra nós ainda? Fazer eu sentir essa vergonha de ler isso? Tá falando sério mesmo, irmão? Pra que a gente botar pocando, que aparecer um governo aqui que botar pocando, vai morrer mais ou menos gente. Fala do Flamengo, bota pocando em qual sentido? Acabar com a vagabundagem, acabar com o gato, com a porra toda. Sim, vai morrer mais gente ou menos, durante o processo. Vai morrer gente pra caralho ou não? Vai, mas mesmo vai. Ou não? A gente vai chegar e acabar com 12, a gente vai libertar 12% da população que vive sob governo e não vai morrer ninguém? Claro que vai. Pra caralho, não é isso ou não? Vai. Ou não? Vai. É isso. Voltando. Esses 12% de população que mora em lugar controlado, esse cara paga energia elétrica? Não. Esse cara paga água? Não. Esse cara paga IPTU? Não. Esse cara contribui com a sociedade? Não. Ele só Porra é essa? contribui pro vagabundo, porra. Os caras são vassalos, eles são o governante, o tribunal, a justiça, o soberano sobre eles, não é a facção criminosa? Sim. Pois é, como é que você vai dizer que esse cara tá contribuindo pro crime integralmente e ainda recebe benefício social? 12 estados do Brasil, tem mais gente no Bolsa Família, não quer receber do salário, o cara do Bolsa Família vai votar contra a esquerda? Não. É bom, pô, não tem mais eleição. Mas é isso que eu tô falando aqui, cara. Se a urna é da Venezuela, não, mas calma, se tem fraude eleitoral, você discute nada disso, gente. não é isso ou não? Mas eu isso tem que ele falou. Não precisa de fraude pra ser eleito, não. Não, depende. Eu não sei onde eu tô falando que eu realmente acredito que não tem fraude, não, cara. Você anda na rua, onde é que eu moro, assim e tal, velho. Você vai nesses bairros de quebrada aí, os caras tão nem não, filho, pra eles tá tudo certo. Rapaz, ó, Os caras da quebrada tão que tão, Cussal. Andando de fuzil, tá tudo certo pros caras. Os caras tão vivendo no primeiro mundo. Ai, cara. Aqui no Brasil, o vagabundo tá vivendo no primeiro mundo, irmão. Tá maluco? Tá tudo certo, caralho. O negócio é o seguinte, pra mim a principal fraude foi o cara que Lula nomeou julgar ele. Tem um negócio que chama suspeição, que existe há milhares de anos. Você pode julgar sua filha, você pode julgar sua esposa, você pode julgar um cara que fez mal à sua família. Não. Então você não vai julgar o cara que te indicou, não é isso? Sim. Pra mim o principal problema é quem descondenou Lula foi gente que ele indicou, sim ou não. Os caras podiam ter julgado o cara sem impedido. Inclusive, no julgamento de Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes botou o Bolsonaro pra pedir desculpa às denúncias que fez contra ele. Esse era o momento de Bolsonaro ser homem e dizer assim, olha bicho, se você acha que eu cometi um crime contra você, você tem que se declarar agora impedido e sair desse julgamento. Ele não botou pra fuder? Se você não falou de minha mulher, você não falou isso, aquilo, não sei o que lá, que eu era canalha, ele botou o cara pra pedir desculpa. Ele diz, olha, bicho, se você quiser me punir agora, você vai ver, você vai ficar claro que essa porra aqui não vale nada. Porque você tá me dizendo, não sou eu, é você que tá me dizendo que eu cometi crimes contra você, não é isso? Se isso for verdade, você tá impedido. Saia e chame outro, não é isso ou não? Não é isso que ele tinha que ter dito ou não? Sim. Por que ele não disse? Não sei, porque eu acho que falta um pouquinho de raciocínio. Mas você acha que não rolou acordo? Já lógico que rolou, Você acha que ele... Igual, por exemplo, o pessoal fica falando, fulano, tal político é covarde. Comentando sobre a questão do auxílio, um dos princípios do comunismo é a dependência do povo com o Estado, ou seja, é mais viável manter a população com migalhas do que desenvolver o país. Sem dúvida. Isso aí não é nem questão de comunismo, não.
Isso daí é uma estratégia que eles vão utilizar para controlar a população. O Estado, o grande problema do Estado, o poder real do Estado, é justamente essa capacidade monstruosa e soberana que ele tem de determinar qual que será a sua motivação amanhã. Todo dia, quando você acorda no Brasil, você tem mais motivos para ser um trabalhador honesto ou um vagabundo. Acabou. Se você escolhe ser um vagabundo, sem vergonha, significa que o Estado ele já tem controle total sobre você. Então, se você quer ser vagabundo, o Estado vai te estimular a fazer isso. Papel podre, moeda fiduciária, Tiger, OnlyFans, qualquer coisa errada que você se envolva, a probabilidade de ganhar mais dinheiro é muito maior. Então acabou. Esse é o problema, o cerne da questão. Da mesma forma, o Estado poderia ser utilizado para amanhã inverter essa motivação. Fazer você acordar tendo prazer de ser brasileiro, confiando no seu país, confiando no seu governo, confiando na moeda, confiando no trabalho. Você entende? Esse é o ponto, né? Então, não entra em mérito de discussão aqui que é comunismo, que a gente vive. Não vivemos no comunismo. Na verdade, comunismo é só mais um tipo de retórica, um fantasma que eles ficam usando também como escudo, pra galera ficar discutindo aí, dando aula de história em cima disso. No final, não existiu comunismo e não existiu capitalismo nesse país. Não existiu porra nenhuma. Porra nenhuma. O Estado, por ter o poder coercitivo, por mandar nos meios de comunicação, eles fazem uma lavagem cerebral no povo. Cara, eles literalmente vão determinar o que você vai pensar amanhã. Você tem noção do que é isso? O Estado tem o poder de determinar até o que você pensa. Olha que loucura, irmão. Se o Estado, ele cria as leis, ele impõe a regra do jogo e ele detém o poder da comunicação, porra, mano! Simurg mandou R$5. Precisa de mais o que pra controlar o povo? Você avaliar meu canal. Você determina qual que vai ser a lei. Você coloca pessoas de forma estratégica no poder pra cumprir ou não com a lei dentro dos seus interesses. A mídia, ela propaga desinformação. Tudo aquilo que é importante pro Estado, no sentido de ludibriar, enganar as pessoas todo santo dia. Nem inflação eles têm coragem de falar o que é de verdade. O povo não sabe nada. Nada. Estatísticas são mostradas de forma manipuladora. Se você tem um Estado que atua dessa forma, cara, não tem o que fazer. O controle é total mesmo. É por isso que também é imbecil ficar discutindo se tem fraude ou não em eleição. Porque não muda nada no final das contas. Mesmo que as eleições sejam a maior maravilha do mundo, tudo honesto e limpo, o Estado, só dele ter esse poder e os políticos de ter todo esse dinheiro para fazerem essas propagandas e a mídia enaltecer isso, eles conseguem controlar a mentalidade do povo e induzir eles a votarem que eles quiserem. Isso acontece desde sempre. Por que o Dr. Enéas falava 15 segundos e os outros caras falavam 8 minutos? Por que, irmão? Por que os partidos que tinham mais pessoas sempre tiveram maior tempo de representação para poder falar? Por que esses caras têm um estoque de dinheiro infinito para fazer propaganda? Por que eles estão sempre aparecendo na mídia, na Globo, na puta que pariu? Aí a emissora vai lá e mostra uma estatística. Ah, porque o Lula tá com 60% de intenção dos votos. Se eles ficarem uma semana mostrando isso pro povo, o povo vai acreditar, irmão. Isso aí vai induzir um monte de gente a votar neles também. Eles controlam. Da mesma forma que você vai na escola e você aprende o que eles querem que você aprenda. Você fica anos da sua vida escrevendo num papel, escutando o professor falar a mesma coisa. Irmão, depois de 15, 20 anos, você tá encaltrado, velho. Acabou. Você aprendeu o que eles quiseram que você aprendesse, da forma que eles determinaram que é a melhor para ser repassada para você. Eles escolheram o processo de avaliação através das provas, o que você vai ter que escrever que vai ser certo, o que você vai escrever que vai ser errado. Então, literalmente, irmão, o poder do demônio é gigantesco. Gigantesco. E o demônio é inteligente.
Ele sabe qual que é o lado fraco do ser humano. Por isso que é muito fácil de corromper as pessoas com casa de aposta com a puta que pariu. É o que eu falo sempre pra vocês aqui. Se pegar mais da metade da população brasileira e oferecesse amanhã pra eles 1 milhão por mês pra divulgar o Tiger, todos aceitariam. E ao mesmo tempo, todos reclamam que o país não vai pra frente. Qual que é o nome disso? Por que que eles vão aceitar fazer isso? Porque o sistema de motivações induz eles a fazerem isso. Certo? Simples, porra. É simples de entender essa porra. Não tem segredo nenhum. Nenhum. Por isso que eu falo aqui também que justamente pelo Estado ter todo esse poder e ser utilizado da forma incorreta, né? Nunca uma pessoa com ideais concretos, verdadeiros e bons, apegado a Deus principalmente, vai conseguir chegar até a presidência. Eles não deixam. A propaganda para desmoralizar a pessoa é gigantesca. Tem N problemas aí. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Não vão deixar uma pessoa conquistar o apoio do povo, da maioria do povo, e reverter esse processo. Não vão. Eles não vão deixar chegar uma pessoa na presidência que vai limpar o Congresso, que vai tirar todos os desgraçados bandidos que estão lá e deixar só os bons. Não existe isso, rapaziada. Não existe. Tal política é fruto. Cara, você entra na política, sua vida já acabou, cara. Não, Concordo aqui com o governoide. Não tem. Vai Isso tomar é besteira. Presta atenção, você tem filha, não tem? Você Sim, tava tendo pra sim. ter outro. Se a pessoa tá aqui agora lá assim, aí fala assim, manda uma foto da sua filha lá agora. Você não abre a perna, o cara, não? como é o nome Você do não abre cara? a perna, não? Como é o nome do cara? O presidente do Congresso ameaçaram meter o pai idoso do cara na cadeia. Qual é o nome dele, porra? Como é o nome? Hugo Mota? Que Bolsonaro apoiou, o cara chegou lá e depois traiu o Bolsonaro, não é isso? Não é Hugo Mota o nome do cara? É. Sim. Mas que idade você tem pai e mãe vivo? Tem. Você botar o cara na cadeia não é pior do que pegar sua filha, não? Porra, velho. O quê? Ficar ameaçando humilhar seu pai, perder tudo. Eu acho que é mais ou menos o mesmo nível, depende de quem você Depende de qual ameaça seja. assim, eu acho que quando o cara entra na política... Igual, por exemplo, vou dar mais um caso aqui, por exemplo, o Nicolas Ferreira. Eu acredito que quanto mais tempo ele continuar na política, você vai ver ele tomando decisões que você não vai entender, porque ele tem filho e tem esposa. Tem uma máfia, cara. Não tem como você entrar nesse negócio. Mas eu concordo. Assim, Bolsonaro é frouxo. Acho que ele tá bem lá prancha tomar uma decisão, a foto da Laurinha, indo pra escola. Não, mas a questão da frouxidão do Bolsonaro é o seguinte. Sujeito homem faz o quê, irmão? Ó, isso é valor pra vida, tá? Eu, sendo homem, se eu dou minha palavra, principalmente no contexto de virar presidente da República, se eu dou minha palavra pra 200 milhões de pessoas e eu percebo que eu não vou conseguir cumprir com a minha palavra, por razões que não estão no meu controle, fugiram do meu controle, ameaça da sua família, sequestro, qualquer coisa, eu venho a público e falo, ó, aconteceu isso, daqui pra frente estou impossibilitado de seguir, porque senão minha família vai morrer. E eu também. Sinto muito, mas não dá pra fazer o que a gente achava que dava pra fazer. Eu tô fora. Agora não. O que o Bolsonaro, presidente da República, ele fez? Ele jogou o jogo. Ele se enfiou lá no meio. Chamou pra governar com ele quem? Pessoas que estavam desde sempre lá, né? Os mesmos canalhas. Então isso não é uma mera questão de ser frouxo, não. Se o cara vem e fala, ó, não vou dar conta do recado, eu tô renunciando, eu prefiro sair fora aqui do que colocar em risco a vida de outras pessoas, do que ir contra a minha palavra. Tô assumindo aqui, ó, esse cara ele não é frouxo, ele é sujeito homem. Ele teve capacidade de assumir a verdade. Ele só documentou uma realidade. Ó, eu não dou conta disso, é impossível. Não dá. Não dá. O certo seria fazer isso, né? A coerência, quando a pessoa é coerente e é preocupada com a verdade, é isso. Se eu chego aqui pra vocês hoje e prometo uma coisa que eu acho que será possível de realizar e amanhã eu percebo que não é, eu volto aqui e falo, ó, não foi possível realizar por isso, isso e isso, tô aqui pedindo desculpa por ter dado minha palavra, mas eu não vou conseguir cumprir. Pronto. Isso é bonito, isso é honesto. Agora eu vou ficar aqui fazendo um teatro, brincando com a confiança das pessoas, mentindo, cada hora inventando uma desculpa nova? Vai tomar no cu. Enquanto tem gente passando fome e se fudendo? Não é assim que funciona.
cola. Concordo com você. Não tem como não, que chamou esse cara de frouxo, não. Inclusive, não tem solução, não, por mano. esse motivo, que eu acho que a maior frouxidão dele foi ter voltado dos Estados Unidos. Ele tinha que ter ficado lá. Aí ele tava livre de dizer o que ele quisesse, né? Ele já tava independente financeiramente, já tinha resolvido a porra dele de meter bronca. Já recebeu 17 milhões do... Pix, pô. Ó, bicho, tava ruim? Esse Pix Por quê? foi top. Não, e se ele tivesse comprado de Bitcoin? Se ele tivesse comprado essa porra de Bitcoin em 2022, ele ia ter quanto hoje? Ah, ia estar pelo menos uns 30 e poucos. Ia estar mais de 100, porra. Bote aí, janeiro de 2022, porra. Tava uns 20, tava 30 e poucos mil, né, por aí. De dólar, falando de dólar. Não, mas em real tava ele pegou essa porra com Bitcoin abaixo de 150 mil, pô, tá 600. É, ia dar um dinheirinho bom. Sim, mas é... Fala a verdade, Elias. É isso. Eu concordo com você. Você Agora, acha eu ainda que o prefiro o Bolsonaro Nicolas você lá. acha que o Bolsonaro Eu ainda é pior prefiro o que o Lula? Nicolas lá do que o comunista. Você prefere o Nicolas que o comunista, ou não? Ou não? Um dia entrarmos em uma minarquia? Ou é apenas um sonho utópico? Tenho fé pelo progresso do país. Oro por isso todos os dias. Utópico, irmão. Hoje é utópico. Dizer que seria possível estabelecer monarquia, concentrar tudo na mão de um cara só e resolver a parada, esqueça. Não dá mais. Não tem como mais, cara. Tudo já mudou absurdamente. A lei já mudou, já tá tudo diferente. Não é assim, irmão. Não existe. Seria pior, na verdade, fazer isso. Não é assim, não.